continuar aqui no nosso Shmirat Lashon, como a gente falou bastante semana passada. Essa é uma vodá, é um trabalho que a gente precisa fazer muito para Rosh Hashanah chegar com mais méritos. Imagina, Bezrat Hashem, a gente chegar para o ano novo com mérito da gente estar conseguindo guardar nossa língua, tomar cuidado para não falar mal dos outros, para não prejudicar. O tempo inteiro a gente vai vendo quantos danos vão sendo causados pela pessoa fazer Lashon Hará, mesmo que a pessoa às vezes não está satisfeita com alguma coisa, a forma que a gente faz, a forma que a gente fala, e as pessoas acham que é super normal falar mal de um profissional publicamente, como se, em vez de conversar com a pessoa, conversar com o responsável e resolver o problema, as pessoas falam de uma maneira geral, que chega no ouvido de todo mundo. Eu vejo impressionante como as crianças carregam Lashon Hará que escutaram dentro de casa também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, certeza que se a gente conseguir chegar em Rosh Hashanah com essa proposta para Hashem, olha, Hashem, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu vou, nesse ano, me cuidar mais, eu vou fechar minha boca, eu vou pensar antes de falar, certeza que a gente vai chegar em Rosh Hashanah com méritos muito, muito grandes. Então, agora, a gente tinha começado a falar um pouquinho, mas vamos retomar aqui. A gente falou, primeiro, dos problemas que podem acontecer do Lashon Hará, pouco assustadora a aula passada, eu sei que a gente falou até que a pessoa pode, Deus nos livre, por causa do Lashon Hará, pode reencarnar num animal, pode reencarnar numa pedra, e o pior de tudo, com consciência de tudo que está acontecendo, tudo isso dentro das bondades de Hashem. Obviamente que esse sofrimento é para limpeza espiritual. Se a pessoa, enquanto ela teve livre-arbítrio, ela usou mal esse livre-arbítrio, ela usou para destruir as pessoas, o que a gente tem, essa ferramenta de trabalho, a nossa boca, a nossa fala, que foi entregue para Hashem, para a gente construir, para a gente virar sócios dele na criação do mundo. Se a gente usar isso para destruir, para fazer mal, então a gente está, infelizmente, destruindo mundos espirituais. Então, vamos ver agora as qualidades, a parte boa daquele que consegue fazer Shmirat Lashon, guardar sua língua, guardar sua boca e não falar mal das pessoas. Ato nevaer etot semazchut lemi sheshomer et piv ulechono miledaber diburim asurim. Vamos ver os méritos, a força espiritual daquele que, mesmo quando ele está com vontade de fazer aquele Lashon Hará, que ele quer contar para alguém, ele quer desabafar com alguém, mas ele consegue se controlar e consegue fechar a boca dele. Trilat kol hamalot umetakenu mekadesh alideizé et klia umanuta meiuchad leisha israeli. A gente conserta a nossa ferramenta principal, a ferramenta principal do povo judeu, justamente é o dibur, é a nossa fala. A gente pode, através da nossa tefilá, através da nossa Torá, a gente pode criar tantas coisas espirituais. Vekola diburim sheidaber acharkach betorá batfilá e alelimkor shorsho lemala. E tudo que ele falar depois de Torá, de mitzvot, de todas as tefilot que ele fizer, vão subir para os lugares mais elevados, vão subir para os lugares mais sagrados, porque justamente a pessoa, ela purificou a boca dela, ela fez com que a boca dela fosse usada só para coisas positivas. Isso vai ter um efeito nos mundos espirituais muito forte. Bekama mekomot linyan umanut. E os nossos sábios, eles comparam em muitos lugares a nossa fala com uma ferramenta de trabalho. Por que justamente com uma ferramenta de trabalho, leorot lano, para ensinar para a gente como shekli umanut, o davar ha'echrechi, lenyan asiat kelim hadashim veyafim,
A gente precisa de uma ferramenta de trabalho se eu quero fazer, por exemplo, um utensílio novo. Uma pessoa que ele trabalha com artesanato, um grande artesão, ele precisa de boas ferramentas. Se ele não tiver boas ferramentas, ele nunca vai conseguir fazer utensílios bonitos. Afilo imieu mana meler, mesmo o artesão do rei, alguém que trabalha fazendo coisas para o rei. Sheu ayoter gadol shebechol umanim, ele é o maior de todos os artesãos da cidade. Vesichlo yedak ad meod, e é uma pessoa com intelecto acima de todos os outros artesãos. O metzayer berayonav ofenasiata kelim begeder ayoter naot, e ele consegue imaginar na cabeça dele as formas mais bonitas de fazer os utensílios do rei. Quer dizer, é a pessoa mais preparada para isso. Afal piken en yachol lasod bilti kli umanut. Essa pessoa não consegue fazer absolutamente nada se ele não tiver a ferramenta de trabalho, se ele não tiver uma ferramenta para produzir, para fazer as coisas para o rei, ele não vai conseguir fazer nada. E o termo é afilo imie lo kli umanut. E mesmo que ele tiver a ferramenta de trabalho, mas imagina um artesão tendo que trabalhar com ferramentas com defeito, todas estragadas, ou com ferramenta suja, a ferramenta está com ferrugem, qualquer defeito que tenha nas ferramentas de trabalho do artesão, certeza que o trabalho final não vai sair a mesma coisa. E ele vai acabar fazendo aqui os utensílios meio pressionado, quer dizer, não vai sair a mesma coisa. Vai dar para perceber, quando ficar pronto esse utensílio, a gente vai perceber que as ferramentas estavam com problema. Quer dizer, a gente sabe que na qualidade do artesão, na imaginação dele, na sabedoria, o conhecimento, experiência, ele tem tudo. Se o cli, se esse utensílio saiu tão ruim assim, certeza que as ferramentas dele não são ferramentas adequadas. Mi bifnim ou mi bahutz, tanto por dentro quanto por fora, vai ser perceptível que ele não usou as ferramentas corretas, que lo yachol leachlikam karaui, dá para ver que elas não estão bem lisas, a peça não está com um acabamento bonito. Vehem kmo galmei klietz, eles vão como um bloco de madeira sem formato. Ve'en nae bahem leistamesh afilo lediot, isso não seria bonito servir uma pessoa, nem uma pessoa comum, uma pessoa simples, kol sheken le agishan lifnei amelech, muito menos a gente usar esse utensílio feio, esse utensílio mal acabado, para servir o rei. O rei, que vergonha servir um rei com um utensílio mal acabado. Auman shekli aumanut shelo shlemim vetovim. Se tem um artesão aqui que ele tem ferramentas boas, ferramentas bem cuidadas, inteiras, sem ferrugem, que estão realmente como tem que estar uma ferramenta de trabalho. Melutashim, o metzur tzahim karaui, elas estão polidas, elas estão brilhantes, elas estão afiadas, como tem que ser adequadamente para o trabalho do artesão. Akli sheose bahem ao manazé, yetze metukano meudar kaogen, tudo que esse artesão fizer com essas ferramentas vai sair perfeito, vai sair bonito, como deveria, como é o potencial, como é a capacidade desse artesão de fazer. Ken mamash benyanzé o koahadibur. Também essa é a nossa ferramenta de trabalho, nós somos os artesãos do rei, Melech Malchem Lachim, o rei dos reis, e a ferramenta de trabalho é a nossa boca. Shenitan laisha israeli lavod bo lifnei amelech hanorá. A gente tem agora, todo o Yehudi, ele tem essa isdamnut, essa oportunidade da gente poder servir o rei dos reis. Itbarach shemo batorá
o Batfilá, Bebrachot, Beodaot, o Leshaber, o Lehalel Lefanav. A gente pode estudar Torá, a gente pode fazer nossas tfilot, a gente pode fazer as brachot do dia a dia, a gente pode agradecer, a gente pode louvar, exaltar Hashem, tudo isso através da nossa ferramenta que a gente tem, que é a nossa boca, que o Klia Umanuta Gadol, Sheyuhal Adam Shalem, Livnot Bo, Shamayim Vaaretz, é a nossa ferramenta de criação de céus e da terra. A gente está criando mundos com as nossas palavras. Agora, se as nossas ferramentas de trabalho forem tortas, forem sujas, forem enferrujadas, a gente está criando céus tortos, a terra, tudo que a gente está criando aqui também vai ser torto. Eu usei na escola com as crianças um outro conceito também, um paralelo desse, para eles entenderem o quanto é importante a gente cuidar do Lashon Hará. Imagina o cozinheiro do rei. O cozinheiro do rei, ele passa o dia inteiro pegando os melhores ingredientes e as melhores receitas, e ele tem todo o conhecimento para fazer as melhores comidas, fez os maiores cursos na França, mas na hora de servir aquela comida que ele investiu tanto, ele serve em bandejas sujas, em bandejas enferrujadas. Quer dizer, primeiro, que o gosto da comida vai ser afetado, e segundo, que Deus nos livre de servir para um rei. Imagina o cozinheiro do rei chegando lá diante do rei com uma bandeja toda suja. Óbvio que o rei não vai comer, o rei vai ter nojo de comer aquela comida. Não, mas a comida é uma receita francesa com ingredientes que custaram caríssimos, com trufas, com não sei o que, caríssimo, mas não importa. Se você está servindo aqui através de uma bandeja suja, os quelima, os utensílios estão sujos, certeza que essa comida vai ficar, até mesmo o rei vai ter nojo de comer, vai ser feio, o rei pode até castigar um cozinheiro desse, mas fez uma coisa tão bonita, sim, mas não é assim que se serve um rei. A gente pode servir o rei Melech Malchei Amlachim, o rei dos reis. Deus nos livre que a gente sirva ele com a boca suja. Toda a tefilá, todas as brachot, toda a Torá, que sair de alguém que está com a boca manchada, também vai sair manchado. Como está escrito no profeta Yeshayahu, Ve'asim dvarai bepicha, linto hashamayim uleisodaretz. Deus está falando para a gente, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca para que você possa construir os céus e a terra. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de ser sócios de Hashem na criação do mundo, da mesma forma que toda a criação do mundo vai daber Hashem, e disse Deus que se faça luz, e a luz foi feita. Então, é através das palavras, Deus criou o mundo, e ele deu essa ferramenta de presente para o ser humano. O ser humano é o único ser de toda a criação que tem esse poder da fala, do pensamento, de expressar através das nossas palavras o que eu estou pensando. Se eu usar isso da maneira correta, eu posso me associar, eu posso ser um sócio do Criador do mundo para manter e para criar mundos espirituais. Beu mamash kipshuto, que bedivrei akedushá shadam medaber po. Isso é literal, esse ensinamento aqui do que a gente falou, do profeta Yeshayahu, tem um entendimento literal, porque as palavras de Kedushá, as palavras de santidade que saem da nossa boca, que a gente fala aqui no mundo material, Lifnei Hashem Itbarach, que a gente fala diante de Hashem, Nivraim Lemala Olamot Malachim Kedoshim, a gente está criando lá nos mundos superiores, a gente está criando mundos, a gente está criando anjos, anjos sagrados. Assim ensina para a gente o Pirkei Avot, que todo aquele que faz transgressões, ele cria um anjo acusador, e todo aquele que faz mitzvot, ele cria um anjo defensor, os anjos de Kedushá, de santidade, cada palavra. Por isso a gente está começando a entender um pouco melhor o conceito de Talmud Torah Keneged Kulam. O estudo da Torá vale igual a todas as outras mitzvot juntas, porque cada palavra de Torá
que é falada com kedushá, com santidade, isso cria por si só um anjo, e o contrário também. Lashon hara keneged kulam, Lashon hara vale como todas as outras transgressões juntos, porque cada palavra e palavra de Lashon hara também está criando agora um anjo acusador, está criando problemas, está destruindo mundos espirituais. Palavras de Kedushá constroem literalmente mundos espirituais, palavras de impureza, palavras destrutivas, estão destruindo mundos espirituais, estão criando anjos de acusação. Então, Deus nos livre, quantos anjos de acusação, alguém que está acostumado a falar 50, 100 palavras por dia de Lashon hara, faz a conta durante o ano, quantos anjos de acusação essa pessoa vai ter no julgamento dela. Por isso que é tão importante a gente lembrar do nosso julgamento agora de Rosh Hashanah, para a gente fazer tchuvá, a gente se arrepender, e o principal do arrependimento é a Kabbalah Leatid, a gente receber para a nossa vida que a gente quer melhorar nessa área. Veye achar kach melitzim upraklitim avur nishmato, todos esses anjos bons que foram criados com a nossa fala, com a tefilá, com a Torá, com as brachot que a gente faz no dia a dia, todos eles vão ser conselheiros lá no Shamayim para lembrar Deus dos nossos méritos, vão ser defensores do nosso julgamento. Então, para a gente caprichar, para ter uma boa defesa lá no julgamento. O Malat Kedushá a Olamot ve'amalachim shenivreu aledei a Torá ve'amitzvot shelo talui bekam inyanim. Mas os anjos e os mundos que são criados, eles vão depender, a santidade desses anjos e desses mundos vão depender de vários fatores. Quais são os fatores? Lefia haná she'aya lo ba'etahi, depende da preparação que a pessoa vai ter para fazer a mitzvah. Imerinetatzmo ba'etahi, se a pessoa se preparou ou se ele fez de qualquer jeito. Bekol korotav, se ele usou todas as forças dele para fazer as mitzvot. Lekayem kefi a Torá, Behol halakav upratav shetzarich lazé, com todas as partes, com todos os detalhes, cumprir as mitzvot, como elas devem ser cumpridas. A gente tem um grande problema que hoje em dia, conforme as palavras do profeta, a gente cumpre as mitzvot, anashim elumadá, a gente liga o piloto automático, a gente já nem lembra. Eu vou dar um exemplo que todo mundo dá risada, mas que é muito verdade. A gente tem aqui uma oportunidade, toda vez que a gente usa o banheiro, parece uma coisa pequena, mas ao contrário, a gente transforma isso num momento de agradecimento para Hashem, que o meu corpo está funcionando de uma maneira perfeita, a gente se alimenta, o corpo ele absorve toda a parte boa da comida, todos os resíduos a gente elimina do corpo, porque isso é tóxico e começa a fazer mal para o corpo, então a gente agradece para Hashem, uau, Hashem, obrigado que o meu corpo funciona da forma como ele tem que funcionar, e a gente faz essa brachá. Então, muita gente transforma essa brachá do Asher Yatzar, que a gente agradece a Hashem a perfeição do nosso corpo, transforma isso em Tfilat Haderech, né? A Tfilá do caminho. A gente começa num lado da casa, termina do outro lado da casa, e 1 minuto depois a gente já nem lembra se fez ou não fez a brachá. Então, a gente está caindo muito nisso do mitzvot anashim elumadá, de ligar o piloto automático, deixa piloto automático lá para o Tesla, para levar as pessoas sem precisar de motorista, aí você deixa no piloto automático, mas mitzvot a gente não deixa no piloto automático, tem que se preparar, tem que ter kavaná. Então, a gente precisa sempre tentar ter as kavanot corretas, de acordo com a kavaná, a intenção, a preparação, assim vão ser os anjos que a gente vai criar, e assim vai ser, Bezrat Hashem, também os mundos espirituais, a pureza e a grandeza dos mundos espirituais. Então, tem que, até alguém escreveu aqui, coloca a voz, até a forma de vestir as roupas. Existe mitzvah da gente vestir o sapato, primeiro o lado direito, o lado esquerdo, amarrar o esquerdo e depois o direito. Então, a gente pode, muitas vezes, dos pequenos detalhes, a gente lembrar que tudo que a gente faz aqui, a gente está fazendo mitzvot. Para ter uma ideia do quanto é verdade esse conceito do anjo,
Olha só, Avraham Avinu, ele veio fazer aquela mitzvah incrível que Deus pediu para ele sacrificar o próprio filho, quer dizer, uma das maiores mitzvot que um ser humano já conseguiu fazer aqui no mundo. E o anjo, quando ele vai fazer o sacrifício do filho dele, aparece um anjo e fala: Avraham, Avraham, não faz nada no teu filho, não encosta nele, porque agora eu sei o quanto você é grande, o temor que você tem a Deus. O anjo está falando, o que quer dizer eu sei? Deus sabe. Por que o anjo está falando eu sei quanto temor você tem de Deus? Quem é esse anjo que segurou a mão de Avraham Avinu? O próprio anjo que foi criado com a mitzvah da Keidat Yitzhak, do sacrifício de Yitzhak. Esse anjo que segurou a mão do Avraham Avinu, quando ele já demonstrou para Hashem, quando ele já levantou a faca para sacrificar o próprio filho, ele já demonstrou o quanto ele tem temor a Deus, ele criou um anjo. O que o anjo está falando? Eu sei. Como que esse anjo sabe? Olha o meu tamanho, olha a minha perfeição, olha a minha santidade que eu fui criado. Eu sou uma demonstração viva do quanto você tem temor a Deus, o quanto você conseguiu fazer essa mitzvah beirando a perfeição. Então, assim, de acordo com os nossos atos, assim vão ser os anjos, assim vão ser os mundos que vão ser criados. Outro fator, lefi kli al-manut asabahem, a Torá, vehem kli adibur, também dependendo dos utensílios que a nossa Torá ela está sendo construída, que é principalmente o kli da fala, a gente usar a fala justamente como uma ferramenta para a gente ensinar a Torá, para a gente estudar a Torá, o que é gavna bemitzvah lenyan kli maaseh shekayem bahem mitzvah, isso com todas as mitzvot, quer dizer, as ferramentas que a gente vai usar para cumprir qualquer mitzvah, sheim hem yafim umeduarim, se são ferramentas bonitas, ferramentas elegantes, shemishtamshim bahem tamid letov, a gente usa sempre para o bem. É como a gente, Deus nos livre, fazer uma mitzvah, por exemplo, com um objeto roubado. Então, é um absurdo. Isso infelizmente, não é uma mitzvah. Isso é uma transgressão, a gente fazer uma mitzvah com um objeto roubado. Então, da mesma maneira, a gente fazer Torá, falar Torá, a gente fazer brachot, a gente fazer a nossa tefilá, se a nossa boca está suja, não é uma ferramenta bonita, isso tem um problema muito grande. Através disso, a força da Kedushá, das nossas palavras, das nossas mitzvot, vão aumentando cada vez mais. Yesh bahem koach leamshir Kedushá elioná veor gadol al ainyanau, e a gente consegue trazer dos mundos mais elevados, a gente consegue trazer Kedushá e consegue trazer luz para a nossa vida. Então, olha quanto vale a pena. Já falamos de toda a destruição que o Lashon Hará causa. Agora a gente está vendo o outro lado da história. Não é que quem deixa de fazer Lashon Hará, ele só não apanha, só não toma o castigo. Olha quantas coisas boas, quanta luz, quanta santidade a gente vai conseguir trazer para o mundo. Avalim, pogem, o metamê, mas se a gente estragar nossa boca, se a gente impurificar nossa boca, Chas v'shalom, et koach hadibur shelo, toda essa nossa força de expressão verbal, aledei lashon hará, rechilut, leitzanut, sheker vekadome, todas as transgressões que envolvem a boca. Prestem atenção, vale a pena olhar o vidui de Yom Kippur, nossa confissão, que a gente fala 10 vezes durante Yom Kippur, 25% das transgressões que a gente menciona na nossa confissão estão ligadas com o mau uso da fala. Então, se a gente consegue consertar o Lashon Hará, fofoca, piada, zombaria de coisas sérias, mentira ou qualquer outra coisa, mau uso da palavra, usar as nossas palavras para machucar alguém, gritar com uma pessoa, ofender uma outra pessoa, humilhar alguém em público, tudo isso está destruindo a nossa principal ferramenta de trabalho. Velo yaseh tshuvá, se a pessoa fez tudo isso e ele não está fazendo tshuvá,
Ve'achar kach yedaber bepiv divrei Torah utfilah, e depois disso ele vem estudar a Torá, ele vem fazer a tefilá dele, eis ekoach yesh bahem leamshich ala Torá ve'atfilai kedushat elyoná, ele não vai ter força para trazer luz para essas mitzvot, para trazer santidade para essas mitzvot, acharei shekli amivtah shelo chem pgumim mutmeim beatzmam mikvar, porque agora as ferramentas que ele está usando de trabalho, a ferramenta de expressão, são ferramentas defeituosas, são ferramentas impuras que, infelizmente, isso não consegue trazer Kedushá aqui para o mundo. Eu queria só terminar essa parte mais teórica da nossa aula com uma história que aconteceu na época do Rav Shalom Shrab Zecher Tzadik Libraha. Ele era um grande cabalista e tinha um homem que vivia na época dele que começou a ter muitos sofrimentos na vida, e esse homem já não sabia mais o que fazer, ele queria entender, ele não estava questionando a bondade de Hashem, mas ele queria entender o que está acontecendo. Então uma pessoa virou para ele e falou, olha, tem na cidade vizinha aqui, tem um grande Raham chamado Rav Shalom Shrab, vai lá falar com ele, quem sabe ele consegue ter um acesso aí nos mundos espirituais e ele consegue entender o que está acontecendo na tua vida. E assim ele foi. Naquela época, obviamente, não tem carro, não é tão fácil a gente fazer os deslocamentos. Esse homem ele foi caminhando até a cidade vizinha, chegou muito cansado. Quando ele chega na casa do Rav Shalom Shrab, ele bate na porta. A Arabanit, a esposa do Rav Shalom Shrab, abre a porta para ele e fala, olha, o rabino agora está ocupado, mas se você quiser descansar um pouco, ele já te atende. Esse homem sentou lá e ele estava tão cansado que ele adormeceu. De repente, esse homem acordou e ele vê que ele está numa estrada deserta. Ele falou, ué, que esquisito, aonde eu estou? E ele começa a escutar um barulhão nessa estrada e ele vê uma carruagem passando cheia de anjos brancos. Ele falou, que esquisito, o que será que é isso? E ele começa a andar na direção desses anjos brancos e, de repente, vem outro barulhão, vem uma outra carruagem de anjos que são anjos pretos. Então, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele caminha naquela estrada deserta, ele chega numa praça e no centro da praça ele vê que tem uma balança. Então, ele falou, o que será que está acontecendo? Tem um anjo que ele é o responsável pela balança. Ele pergunta para o anjo, o que está acontecendo? E o anjo fala para ele, a gente está fazendo o julgamento da vida de uma pessoa e quando o homem ele percebe o nome dele está escrito na balança, é a vida dele que está sendo julgada, e ele começa a perceber o que são aqueles anjos, os anjos pretos, o que são, todas as transgressões que ele fez na vida. Obviamente tem anjos grandes, anjos pequenos, depende do nível da transgressão que ele fez, tem transgressões que ele lutou para não fazer, mas ele acabou caindo, tem transgressões que ele fez com alegria, isso criou um anjo gigantesco. Então, assim foi, todas as transgressões que ele fez, o Lashon Hará, e ele agrediu uma outra pessoa, e ele não cumpriu o Shabat, e ele não comeu o kasher, todos os anjos que ele criou, que são os anjos acusadores. Esses anjos subiram na balança, e a balança ficou pendendo para o lado negativo, obviamente, né? Agora está pesado o lado dos anjos pretos. De repente, começam a sair os anjos brancos da carruagem. O que são os anjos brancos? Todas as mitzvot que ele fez na vida, todas as coisas boas, o hesed, a ajuda que ele deu, e o Shabat, e a kashrut, e o tefilim que ele colocava, e as tefilot que ele fez, ele percebeu que também tem anjos grandes, tem anjos pequenos, tem anjo, inclusive, sem braço. Peraí, por que esse anjo não tem braço? Ah, porque você fez essa brachá de qualquer jeito, você não teve kavaná, você não falou direito, você não refletiu antes de fazer, criou um anjo sem braço, sem perna, um anjo pequenininho, e assim os anjos brancos vão para a balança, e a balança começa a equilibrar, e de repente acabaram os anjos brancos. O homem fica desesperado, ele vê que a balança está pendendo para o lado dos anjos pretos, para o lado das transgressões, e ele entendeu o que isso significa. Então, ele está desesperado, ele não sabe o que fazer, e, de repente, chega uma terceira carruagem, uma carruagem de sofrimentos, todos os sofrimentos que ele teve na vida, também
sofrimentos grandes, sofrimentos pequenos. O anjo que é criado com sofrimentos é proporcional ao sofrimento que a pessoa passou. Se ela recebe com alegria, também isso cria um anjo ainda maior. Se ela passa pelo sofrimento, mas fica questionando Deus, fica reclamando, isso vai fazer um anjo pequeno. Cada anjo de sofrimento foi até a balança e retirou de lá um dos anjos de transgressão proporcional ao seu tamanho. Quer dizer, anjos grandes de sofrimento tiravam anjos grandes de transgressão e anjos pequenos tiravam anjos pequenos. A balança está quase equilibrando e, de repente, acabaram também os anjos de sofrimento e continua a balança pendendo para o lado negativo. O homem fica desesperado e começa a gritar, manda mais sofrimento, e nisso ele acorda e ele entende que tudo era um sonho e ele levanta para ir embora e a Arabanit pergunta para ele, peraí, você não vai falar com o Rav Shalom Shrab? E o homem fala, não precisa mais, Hashem já me respondeu tudo. Olha que incrível, tudo que a gente faz aqui, ou está criando anjos bons, as mitzvot, a gente se preocupar com os outros, a bondade que a gente faz para os outros, cada bom ato constrói um anjo de defesa. E Deus nos livre, cada mau ato está criando um anjo de acusação, um anjo que vai ser usado contra a gente no julgamento. Como a gente tira esses anjos de transgressão? Ou através da tchuvá, o arrependimento. A gente está no mês da tchuvá, o mês de Elul, que a gente pode se arrepender de todas as coisas que a gente fez de errado, mas o arrependimento não é tão simples, não é só, Deus, mal aí, tá? Foi mal. Não. Precisa realmente sentir a dor de ter feito uma coisa errada, estar arrependido, receber para a minha vida que eu não quero mais fazer isso, parar de fazer a transgressão. Não adianta a pessoa, ela se impurificou mexendo num réptil morto. Então ele tem que ir na mikve agora para se purificar, mas ele vai na mikve segurando o réptil na mão. Não adianta nada, você mergulha e imediatamente você precisa já mergulhar de novo, porque você continua com o réptil morto na tua mão. Então a gente precisa abandonar as transgressões e Bezrat Hashem, a gente precisa fazer em Yom Kippur o vidui, confessar para Hashem, assumir para Hashem os nossos erros para poder limpar tudo que a gente faz, ou como a gente viu dessa história, uma história real que aconteceu, também as dificuldades, os sofrimentos, a gente recebe com alegria. O que quer dizer receber um sofrimento com alegria? Saber que tudo que Hashem faz é para o bem, mesmo quando a gente está numa dificuldade, saber que tudo que Hashem faz é para o nosso bem, ele conhece passado, presente e futuro, mesmo que agora a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente aceitar a vontade de Hashem, isso vai trazendo também méritos para a gente, vai limpando os resíduos aí de transgressões que a gente tem na vida. Mas cada palavra conta, tanto para o bem quanto Deus nos livre para o mal. Por isso, a gente deve ser muito cuidadoso e melhorar muito nessa área do Shmirat HaLashon. Para evitar consequências negativas e para se tornar sócios de Hashem na criação de anjos e na criação de mundos espirituais. Vamos continuar aqui no que a gente parou na semana passada. A gente estava vendo sobre Irehilut, o que a gente pode acreditar em fofocas que falam para a gente, olha, o fulano falou mal de você, ou fulano fez mal para você. Vamos ver aqui algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Tem muitos, a gente falou um pouquinho ontem, na aula do livro Mesilat Yesharim, sobre um erro chamado Moré Eter. Moré Eter é a pessoa racionalizar, a pessoa querer justificar suas transgressões, sempre achando que o que ele fez não teve problema nenhum, não está errado. Então, a gente está vendo aqui várias situações onde é proibido ou a gente falar, ou a gente acreditar no que está sendo falado, mas a gente acha que pode. Então, olha só mais uma situação. Quando alguém sofreu uma perda financeira, por exemplo, Deus nos livre, a pessoa perdeu um emprego e tem alguém que está sendo apontado como responsável. Olha, sabe por que você perdeu o emprego? Porque o fulano, ele falou mal de você, foi ele que causou
com que você perdesse teu emprego. É proibido a gente escutar isso e acreditar como verdade absoluta. Então, quer dizer, se eu vou poder usar essa informação para evitar uma futura perda, um futuro problema, uma perda que pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que continua me perseguindo, já me fez perder um emprego e continua falando mal de mim por aí, então a gente pode, pelo menos a gente pode tomar atitudes para se proteger, mas não pode acreditar, mesmo que falaram na frente da pessoa, olha, por que você fez isso? Por que você fez ela ser despedida? E a pessoa ficou em silêncio. A gente já explicou esse conceito. Nem sempre o silêncio é confissão de culpa. Às vezes a pessoa ficou em silêncio porque ele sabe que não vai adiantar agora ficar batendo boca, não vai adiantar ficar se defendendo agora que ninguém vai acreditar nele, ele acaba ficando em silêncio. Então, mesmo que foi falado na frente da pessoa, foi você o causador dele ter sido mandado embora. A gente não pode acreditar que é verdade, mesmo que a pessoa tenha ficado em silêncio, tem que sempre julgar de uma maneira positiva, tentar pensar, será que pode ser que não foi ele, pode ser que ele não teve intenção nenhuma, e a gente não pode tomar nenhuma atitude para prejudicar essa outra pessoa, mesmo que a pessoa alguém falou para a gente que ele foi o responsável por a gente perder um negócio, por perder um emprego, não pode acreditar e receber isso como uma verdade absoluta. Mesmo, olha só que incrível, que você escutou rehilut, uma fofoca de 2 ou mais pessoas, é proibido acreditar, mesmo que repetiram muitas vezes, mesmo que tenha uma call na cidade, tenha um rumor que já foi espalhado pela cidade inteira, que alguém te prejudicou, que alguém falou mal de você, mesmo assim, a gente não pode receber isso como sendo verdade. Não é fácil. Todas essas leis aqui é muito difícil. De novo, quando a gente acabou de sofrer aqui uma perda financeira, perder um emprego, perder uma oportunidade de negócio, e vem alguém apontar quem é o culpado, é muito difícil, mas imagina o mérito de quem conseguir não acreditar, não colocar isso no coração, que realmente foi essa pessoa que causou. Em última instância, também tem um conceito que vale a pena a gente parar para refletir, também não é fácil, mas a gente tentar lembrar que, em última instância, tudo que aconteceu de ruim com a gente, entre aspas, ruim, a gente não sabe, na verdade, quais são os planos de Deus que estão por trás, mas foi Hashem que fez. Essa pessoa foi simplesmente uma marionete na mão de Deus que causou para a gente. Tem planos de Hashem que a gente não tem ideia. Então, se a gente ficar guardando o rancor dessa pessoa, se a gente quiser se vingar dela, é porque a gente não entendeu que tem coisas muito maiores. Tem Deus controlando cada detalhe do que acontece na nossa vida. E não pode acreditar nessa rehilut, nessa fofoca, mesmo que uma pessoa muito confiável, uma pessoa muito próxima de você, uma pessoa, olha, essa pessoa é muito séria, eu sei que é uma pessoa que tem temor a Deus, mesmo assim, a gente não pode aceitar essa informação. Olha, o fulano está falando mal de você, é uma pessoa muito confiável que está me contando isso, é proibido acreditar isso de uma maneira absoluta. De novo, se tem implicações práticas para eu tentar evitar algum tipo de dano que pode acontecer, aí sim a gente pode se prevenir e tomar atitudes de prevenção, mas sem acreditar de uma maneira absoluta que isso é verdade. Outro erro que a gente pode acabar caindo é quando uma pessoa fala uma rehilut, só que ele fala Messias lefitumó. O que quer dizer Messias lefitumó? Quando alguém fala alguma coisa acidentalmente, a pessoa fala por inocência, você vê, você percebe que a pessoa falou uma rehilut, mas falou sem querer, no meio de uma conversa, ela acaba falando, porque o fulano, ele uma vez ele deixou escapar sem querer isso de você e continua a conversa, talvez nem ele percebeu que ele falou essa rehilut. Será que agora
eu posso acreditar, já que a pessoa não falou com intenção, já que a pessoa escapou da boca dele acidentalmente, a gente teria uma tendência natural de achar que, olha, deve ser verdade. Se escapou, é porque é verdade. Ele não falou com intenção de prejudicar, deve ser verdade o que ele falou. Mesmo assim, não pode acreditar, mesmo que acidentalmente escapou da boca dele. Agora, a única permissão que a gente vai ter de acreditar, mas também vamos ver que precisa cumprir algumas condições, é quando tem Dvarim Hanikarim, quando tem alguns tipos de evidências circunstanciais de que o que a pessoa está te contando realmente é verdade. Então, se alguém falou que o fulano ele falou mal de você ou ele fez alguma coisa contra você e tem evidências circunstanciais de primeira mão, não pode ser que você escutou isso de alguém, você viu com seus próprios olhos provas que realmente essa pessoa ela falou isso ou ela fez isso contra você, a gente só pode acreditar com duas condições aqui, que não dá para julgar a pessoa de maneira favorável, quer dizer, não dá para tentar justificar, olha, ela falou isso, mas deve ter sido com uma outra intenção. Se tiver alguma possibilidade de julgar a pessoa para o bem, a gente é obrigado a fazer isso. E também uma segunda condição, a gente deve ter visto isso com os nossos próprios olhos e com todos os detalhes, e tem que estar batendo, obviamente, o que eu estou vendo e também o que foi falado para a gente, as informações têm que estar batendo. E aqui, na verdade, não são duas, tem mais uma terceira, que talvez é o mais importante. Essa informação ela deve servir para alguma coisa na prática. Simplesmente acreditar que alguém está falando mal de mim e isso não vai mudar nada na minha vida, simplesmente vai criar ódio, então é proibido. Eu só posso acreditar de novo quando vai ter algum benefício. Olha, essa pessoa está me prejudicando e eu não estou conseguindo emprego por causa dela, e isso vai ter uma questão prática agora de eu saber que é ela que está falando mal de mim e não está me fazendo, não está me permitindo conseguir um emprego. Isso é uma coisa que sim tem alguma questão prática, mas se não tem nenhuma questão prática, é proibido a gente acreditar. Isso só vai causar ódio, só vai causar uma briga. A gente vai acabar falando lashon hará dessa pessoa, às vezes tomando atitude com as próprias mãos que não são de acordo com a Torá, e isso só vai dar problema. Então, mesmo que a gente tenha todas essas condições, ainda assim, a gente pode acreditar que essa pessoa está falando mal ou está fazendo alguma coisa contra mim, mas não pode contar isso para os outros, não te dá direito de você passar essa informação para frente. Olha, vocês sabem que o fulano ele está me denegrindo, vocês sabem que o fulano ele está me causando mal, isso é proibido. Você pode acreditar, tem Dvarim Hanikarim, tem coisas circunstanciais, evidências circunstanciais que essa pessoa está te fazendo mal, você pode ter certeza que realmente é ele, com todas as condições que a gente falou, mas isso não te permite passar essa informação para frente para outras pessoas. E, finalmente, aqui para a gente terminar esse capítulo, uma pessoa que sofreu através de um malshin. Malshin é um delator, alguém que delatou a pessoa, e a gente tem evidências circunstanciais que a gente sabe quem foi o delator, a gente sabe quem é a pessoa que foi lá e fez uma delação para as autoridades, para alguém do governo, e agora você sofreu um dano por causa disso. A gente não tem direito de delatar agora essa pessoa. Se você tiver a oportunidade de delatar essa pessoa, esse delator, para as autoridades, para que ele também seja castigado, a gente não pode fazer isso. A gente só poderia delatar esse delator se a gente vai, dessa maneira, se proteger de futuras perdas. Não só a gente, às vezes, tem delatores, isso era muito comum, infelizmente, na história do povo judeu. Muitos judeus se tornaram delatores para quê?
para receber favores do governo, para receber realmente alguma proteção especial do governo, e acabavam se infiltrando dentro do povo judeu e delatavam. Na época, na Rússia, quando era proibido, por exemplo, para os judeus eles cumprirem mitzvot, muitas vezes o governo ficava sabendo de judeus que cumpriam mitzvot escondidos por causa de delatores. Dentro do povo judeu tinham pessoas infiltradas que eram delatores e, infelizmente, muitas pessoas foram mandadas para a Sibéria justamente através de delações. Então, se eu sei que alguém é um delator e essa pessoa ela está causando danos para Am Israel, para o povo judeu, e está estragando a vida das pessoas, aí sim a gente poderia tomar atitudes, porque aqui é uma questão de proteger nós mesmos ou outras pessoas de não receberem um dano, mas se é simplesmente por vingança, então é proibido. A gente só pode tomar atitudes quando é para evitar novas perdas, tanto para a gente quanto para outras pessoas. Então, aqui tem que saber que é muito grave alguém ser um delator, mas isso não dá para a gente o direito de tomar nenhuma atitude para causar um dano para essa pessoa, a não ser que seja necessário para evitar futuros atos dessa pessoa que possam causar danos para a gente ou para qualquer outra pessoa. Outros erros muito comuns, vamos continuar aqui nesse conceito da Arehilut. Aqui, alguém que escutou alguém falando mal sobre o pai e a mãe. Óbvio que é uma situação muito difícil a gente escutar sobre os nossos pais, um lashon hará, alguma coisa negativa, mas é proibido a gente contar para os pais. Então, se a gente fizer isso só porque eu estou incomodado, imagina como essa pessoa vem desrespeitar o meu pai e conta para o pai, olha, pai, o fulano está falando mal de você, isso é rehilut, isso é fofoca, isso está causando ódio e é, portanto, proibido. Aqui, olha, um erro muito comum e que pode trazer consequências grandes é rehilut envolvendo crianças. Muitas vezes a pessoa pensa, a criança não está obrigada ainda a cumprir mitzvot, então não tem problema fazer rehilut de crianças. Muitas vezes acontece de uma pessoa aí contar para os pais de uma criança, você não sabe que eu vi o filho do fulano, ele estava batendo no teu filho lá na esquina. Olha, são crianças que estão envolvidas, não deve ter problema nenhum. Tem muito problema, por quê? Porque agora os pais da criança que apanhou, elas muitas vezes vão fazer a justiça com as próprias mãos, é capaz delas irem lá gritar com a outra criança, às vezes até usar de violência com a outra criança, e vai envolver os pais da outra criança, vai virar uma guerra. Infelizmente, é mais comum do que parece dentro de sinagogas, brigas de criança acabarem envolvendo também os pais, e isso tomar proporções completamente absurdas. Então, tem que tomar cuidado, não é porque são crianças, não tem permissão nenhuma da gente falar. Então, primeira coisa, quando você vai falar, obviamente que tem toelet. Eu vi uma criança batendo na outra e eu quero ajudar, é uma criança menor, uma criança indefesa, eu quero avisar os pais para que os pais possam tomar alguma atitude. Primeira coisa, tem que ter certeza absoluta quem é o culpado da história. Pode ser que a criança que bateu, na verdade, estava só se defendendo. Ou você viu a história completa, ou não se mete na história, porque só vai criar mais ódio. E também a gente só pode falar se tiver um propósito construtivo. Isso vai acompanhar praticamente todas as leis de Shmirat HaLashon. Nunca fala nada a não ser que a tua intenção seja construtiva, seja para ajudar, seja para consertar um problema, e nunca porque eu já não gosto dessa família, eu já não gosto dessa criança, então vou falar para os pais do outro, quem sabe eles vão dar uma lição nessa criança. Aqui você não está fazendo por nada construtivo, você está fazendo por ódio, por um sentimento negativo seu. Isso não dá permissão para a gente de falar as coisas. E lá no próximo capítulo, a gente vai falar, no capítulo 9, a gente vai falar um pouquinho de quais são as condições
mesmo quando eu quero falar alguma coisa construtiva, eu quero tentar evitar um dano, eu sei que alguém está querendo causar um prejuízo para outra pessoa, quais são as condições para eu poder contar isso? Aqui também vai ter que se aplicar as mesmas condições que Bezrat Hashem a gente vai ver lá para frente. Mas o principal, como a gente falou, ver a história completa. Olha que história que aconteceu nos Estados Unidos. Uma vez uma mãe foi chamada na escola porque uma professora avisou para a diretora da escola que o filho dela foi pego batendo com uma mangueira numa criança pequena. E a mãe, ela ficou super... Falou, meu filho, eu nunca fui chamada na escola, meu filho nunca se envolveu em briga, realmente era um menino muito bonzinho, e a mãe não está entendendo. Então, ela vai lá na reunião da escola e começa a escutar da diretora que é um absurdo, que o filho não pode fazer isso, e ela precisa educar melhor o filho dela. E a mãe fala assim, peraí, vocês escutaram o meu filho? Ele falou que não fez nada, mas não sei o quê. Então, ela pede para chamar o filho e pergunta na frente lá da diretora, fala, filho, me conta o que aconteceu, você é tão bonzinho, eu não acredito que você estava batendo em outra criança. E aí a criança começou a falar, falou, olha, mãe, na verdade, não é nada disso. Eu estava um dia no recreio e essa criança pequenininha, ele era realmente era uma criança muito difícil, era uma criança, se eu não me engano, ele era órfão, então, quer dizer, já era uma criança com a educação muito problemática, e ele pegou a mangueira, essa criança pequena, para bater nos outros. Esse menino grande, quando ele viu que a criança pequena estava usando a mangueira para bater, ele simplesmente arrancou a mangueira da mão da criança pequena, e a criança pequena começou a chorar, que ele queria a mangueira para bater nos outros. Naquela hora chegou a professora e viu ele com a mangueira na mão e a criança pequena chorando, e chegou à conclusão que a criança grande estava batendo na criança pequena. Na hora, a diretora mandou chamar a professora, falou, peraí, mas você viu essa criança batendo? Não, eu não vi ela batendo, mas eu vi ela com a mangueira na mão e eu vi a outra criancinha pequena chorando. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente não viu a história completa, a gente não sabe quem é o culpado, não passar para frente essa história, avisar para os pais da criança, olha, a outra criança estava batendo no teu filho, coitadinho do teu filho, a gente não sabe, não sabe se ele estava se defendendo. Se você não viu a história completa, não passa isso para frente. E aqui um detalhe muito interessante que ele traz aqui no nosso livro Guarde a Sua Fala, do Rav Zelig Pliskin, ele fala que, olha que incrível, quanta confusão que pode dar quando você mexe com os filhos de alguém. Quando a pessoa mexe com a prova, alguém mexe com a gente consegue passar por cima, mas se mexer com os filhos, uau, a pessoa perde a cabeça. A mesma coisa assim ele traz o nome do livro, Rovata Shmirá. Quando a gente faz alguma coisa, Deus nos livre, contra Deus, é mais fácil ele perdoar a gente do que quando a gente mexe com os filhos dele. Por isso que tem que tomar tanto cuidado nas mitzvot ben Adam lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Por quê? Porque isso Deus às vezes fica até mais bravo. Tem várias situações na história que enquanto os erros eram da pessoa com Deus, Hashem ele perdoava, mas quando começou a ter erros da pessoa com seu semelhante, isso Deus não perdoa. Nosso primeiro Beit HaMikdash, ele foi destruído por assassinato, por idolatria, faziam idolatria dentro do Beit HaMikdash. Depois de 70 anos, Deus perdoou. O segundo Beit HaMikdash foi destruído pelo Lashon Hará, pessoas se difamando, pessoas se machucando através do mau uso da fala. A gente está quase 2000 anos sem o nosso Beit HaMikdash. Então, Deus ele perdoou a idolatria 70 anos depois, mas o Lashon Hará, há 2000 anos, a gente não conseguiu ainda ser perdoado por Hashem. Então, vamos caprichar um pouquinho mais, como a gente viu na primeira parte da aula, a luz que a gente vai trazer para o mundo, a nossa tefilá vai subir mais alto, a nossa Torá vai sair com mais kedushá, as brachot que a gente fizer vão criar anjos de kedushá, anjos de santidade, se a gente mantiver a nossa boca limpa. Toma cuidado, não fala mal, não fala de pessoas. Essa é a regra geral.
Pessoas grandes falam de ideais, pessoas médias falam de coisas e lugares, e pessoas pequenas falam de pessoas. Não vamos ser pessoas pequenas, vamos ser pessoas grandes, vamos falar de ideais, vamos falar de conceitos espirituais, ao invés de ficar falando sobre pessoas. Shavua Tov.